Graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados. Hoje damos início à nossa 8ª semana de meditações no livro de John Stott, a Bíblia toda, o ano todo. E o nosso tema dessa 8ª semana trata do tema Josué e os juízes. Deuteronômio termina com a morte de Moisés. Porém, antes de morrer, ele impôs suas mãos sobre Josué, indicando-o como seu sucessor. Foi sob a liderança de Josué que a promessa de posse da terra começou a se cumprir, com a entrada dos israelitas na terra de Canaã. Josué, já idoso, exortou o povo de Israel a permanecer fiel à aliança de Javé. Depois da morte de Josué, por aproximadamente 200 anos, o povo de Israel foi governado pelos juízes. Nessa época, os períodos de rebeldia, opressão e libertação se alternavam de forma cíclica. Samuel foi o último juiz. Ele cedeu aos apelos do povo, que exigia um rei, e designou Saul como rei de Israel. O reinado de Saul, no entanto, foi um grande desastre por conta de sua reincidente infidelidade. E nesta semana de meditações trataremos dos subtemas tomando posse da terra, firmando um acordo com o povo, a rebeldia dos israelitas, julgando os juízes, a vida e o ministério de Samuel, Saul causa boa impressão e a infidelidade de Saul. E convido você também a neste momento irmos para a nossa primeira meditação. O nosso primeiro subtema trata do assunto tomando posse da terra. Assim o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. Josué 21, versículo 43. Depois de cruzar o rio Jordão, Josué primeiro seguiu em direção ao sul e derrotou o exército formado por uma coligação liderada por 5 reis amorreus. Depois ele marchou para o norte, derrotando uma coalizão de exércitos. Assim, ele conquistou toda a terra e dividiu os territórios entre as 12 tribos. Porém, quando lemos sobre a história da conquista de Israel, não podemos deixar de questionar a ética dessa campanha, com sua política de destruição total. O Senhor Deus, o Santo de Israel, teria realmente ordenado tal destruição? 3 pontos devem ser levados em consideração aqui. O primeiro diz respeito à promessa feita aos patriarcas. A promessa de uma terra foi repetida várias vezes aos descendentes de Abraão, porém, eles não poderiam tomar posse da terra sem antes expulsar seus antigos habitantes. O segundo ponto a ser considerado é a questão da maldade dos cananeus. Deus havia dito a Abraão que seus descendentes só herdariam a terra quando a maldade dos cananeus atingisse a medida completa. Javé não daria a terra aos israelitas por eles serem justos, mas por conta da maldade dos cananeus. Os ritos de fertilidade dos cananeus, que incluíam a abominação do sacrifício de crianças, eram tão repugnantes, idólatras e imorais que deveriam ser rejeitados completamente pelo povo de Israel. As Escrituras usam a imagem da terra vomitando seus habitantes para expressar esta rejeição. Deus advertiu os israelitas de que, se eles profanassem a terra, ela os vomitaria, como havia vomitado as nações que viveram ali antes deles. Por fim, havia o perigo da corrupção. Não façam com elas tratado algum, Moisés disse aos israelitas. Eles deveriam destruir toda a parafernália idólatra de Canaã, pois Israel era um povo santo para o Senhor. Eles não deveriam imitar as coisas repugnantes praticadas pelo povo de Canaã, nem fazer qualquer coisa que violasse a aliança com Javé. Essa guerra santa é a única autorizada por Javé. Se Israel tivesse obedecido a Deus e destruído totalmente os cananeus com suas práticas corruptas, teria evitado os conflitos futuros com as tribos vizinhas. Nós também somos exortados
a cortar o pecado de forma radical. Você ainda pode acrescentar à sua meditação Josué capítulo 24, do versículo 8 ao 13. Que o Senhor abençoe sua vida no nome de Jesus.